O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. O que você fez? Mas então eu clamei. O quê? Ó filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. O que aconteceu? Acho que você pode fazer melhor. Cante mais forte. Não temo, não temo mais o mar, pois firme está minha fé. O meu barquinho, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guarda. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barril está Jesus. Se o medo me cercar, Ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei. Ele me socorrerá. Ele é o seu braço forte de poder. Aleluia! Diga obrigada, Senhor, pela sua companhia. Não me deixes nunca, Jesus. Aleluia! Diga agora. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou o mar obedeceu. Não temo mais o mar, Pois firme está minha fé. no meu barril está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está meu Jesus de Nazaré. O medo me Ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me... A igreja declare: não temo mais o mar. Pois firme está minha fé. Diga com segurança, com fé nesse Cristo, com autoridade. Olha para o seu mundo e diga: ou se o vento sopra, seu nome eu clamarei, Jesus. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Oh, tu me guarda, Senhor, tu me guarda, Senhor.
por nós tanto fez. Quero viver aqui para adorar-te, meu Senhor, e se surgir um louvor ao Calvário, seja assim, seja assim. Foi na cruz que salvou-me, seu poder restaurou-me. Se a Deus demos glória, que por nós tanto fez. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 21. Mateus, capítulo de número 21. Quando você abre a Bíblia, você abre o livro mais antigo da história da humanidade. Aliás, diga-se de passagem, foi o primeiro a ser impresso. Quando Gutenberg inventou a imprensa, Deus quis que a Bíblia fosse o primeiro livro impresso na história. Esse privilégio ninguém tira da Bíblia. E nós, que somos abençoados por este livro, devemos sempre lê-lo com alegria e entender que esse livro já passou por todo tipo de perseguição possível e imaginável. Mas a palavra de Deus permanece. Aleluia. E se hoje você tem a Bíblia nas mais diversas encadernações, nas mais diversas versões, você pode ter na sua casa quantas Bíblias você quiser. Isso é privilégio, isso é bênção de Deus, porque em alguns lugares não tem esse privilégio. Mas graças a Deus, que este privilégio ninguém tira de nós. De poder ter a Bíblia, de poder ler e de poder viver estas palavras a cada dia nos nossos corações. Encontraram Mateus capítulo 21, digo amém? Amém. A partir do versículo de número 12, diz assim: Entrou Jesus no templo e expulsou a todos os que aí vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Vieram ter com ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e as crianças clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. E perguntaram-lhe: ouves o que estes dizem? Respondeu-lhes Jesus: sim. Nunca lestes da boca de crianças e pequeninos, tiraste perfeito louvor? E deixando-o, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Amém. Queiram assentar-se. Hoje, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Dia importante, porque é nesse dia que comemora a homenagem a esta mulher, essa pessoa tão ilustre que é a mulher. E nós louvamos a Deus por cada mulher que aqui está, pela sua presença aqui nesta noite. E saiba você mulher, que você é muito importante nesta igreja, você é muito importante na sociedade, você é muito importante na história, por aquilo que você faz, por aquilo que você representa, por aquilo que você é.
E, inclusive, eu quero ler aqui um relato que eu recebi sobre o Dia Internacional da Mulher, para que você possa ver a importância disso. Tem coisa que, quando a gente precisa, some, né? Está aqui. O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, tem como origem as manifestações das mulheres russas por melhores condições de vida e trabalho e contra a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Essas manifestações marcaram o início da Revolução de 1917. Também são comumente associadas a 2 fatos históricos que teriam dado origem à comemoração. O primeiro deles seria uma manifestação das operárias do setor têxtil nova-iorquino, ocorrida em 8 de março de 1857. Segundo outras versões, em 1908. O outro acontecimento é o incêndio de uma fábrica têxtil ocorrido na mesma data e na mesma cidade. Em 1975, foi designado pela ONU como o Ano Internacional da Mulher. E em dezembro de 77, o Dia Internacional da Mulher foi adotado pelas Nações Unidas para lembrar as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres. E por que não dizer, as conquistas também religiosas pelas mulheres. Quero pedir às mulheres presentes para estarem de pé, todas vocês. Nós queremos orar por vocês, cumprimentando-as pelo Dia Internacional da Mulher. Nós, infelizmente, não temos o Dia Internacional do Homem. Diz que tem por aí, mas se tem, ninguém nem lembra. As mulheres nem lembram de comemorar. Nem lembram de comemorar. Mas saibam as mulheres que nós, os homens, somos os melhores tesouros que vocês têm. Então deviam comemorar isso também, né? Mas graças a Deus pela vida das mulheres. Hoje é Dia das Mulheres. E são elas, são vocês mulheres que nós queremos honrar, que nós queremos abençoar, que nós queremos ver sempre assim, felizes, atuantes, participantes de tudo, influentes na história e fazendo esta história tão linda e tão bonita. Os homens que estão assentados, levante a sua mão direita e as mulheres fechem os olhos. Nós queremos orar por vocês. Querido Deus e Pai, nós te damos graças pela presença de todas as mulheres que aqui estão. E pedimos, Senhor, que a tua mão esteja estendida para abençoar cada uma delas, proporcionando grandes bênçãos, muitas vitórias e muitas realizações. Que elas continuem, ó Pai, com sabedoria, graça, autoridade, dedicação, fidelidade, realizando um trabalho importante na história que está sendo escrita. E que esse Dia Internacional da Mulher seja representativo na vida de cada uma. Porque se nós estamos aqui homenageando-as, é reconhecendo o benefício, o trabalho que cada uma delas faz. Por isso, Pai, abençoa cada mulher, mulher mãe, mulher esposa, mulher namorada, mulher filha, mulher avó, mulher bisavó, todas as mulheres que aqui estão, possam agora receber de Ti, ó Pai, uma bênção importante. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Aplausos para elas. Glória a Deus. Maravilha. Graças a Deus. Espera aí, mulheres, não assentem ainda. As que forem casadas, receba do marido agora uma palavra de carinho, uma palavra. E as que são namoradas, o namorado de longe deseja a ela os cumprimentos. Eu desejo à minha mulher, a Claudiane, todas as bênçãos deste mundo. E as minhas filhas, a Maralide está de resguardo, a Giza está nos Estados Unidos, mas a Isabela está aqui. A todas as 3 filhas, eu desejo todas as bênçãos e todas as vitórias nesta vida. Amém? Eu li com vocês nesta noite uma passagem bíblica, que é uma passagem muito severa. Poucas vezes vocês vão ver Jesus agindo assim. Nós encontramos na história do Messias, a história de Cristo, uma história cheia de amor. No seu nascimento, o amor dos pais, ali mesmo naquela manjedoura, trazendo Jesus para oferecê-lo ao mundo. Nós vemos a manifestação da sua estrela, indicando para pessoas de longe que Jesus tinha nascido. Nós vemos os anjos do Senhor visitando os pastores
lá nas montanhas escuras da madrugada, dizendo: olha, na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. Vamos ver Jesus depois crescendo como adolescente, participando de reuniões importantes e até influenciando em reuniões de pessoas ilustres, que eram os doutores da época. Nós vamos ver esse Jesus já na fase adulta, começando o seu ministério, depois de ser batizado por João, realizando um ministério onde ele exerceu o poder sobre a natureza, repreendendo toda a força da natureza, como vento, tempestade, coisas parecidas. Nós vamos ver Jesus demonstrando o seu poder sobre os elementos naturais, multiplicando pães, peixes, transformando água em vinho. Nós vamos ver o poder de Jesus manifestando sobre os demônios, repreendendo todos aqueles demônios que atormentavam pessoas como o gadareno e outros mais. Nós vamos ver Jesus ressuscitando mortos, demonstrando o seu poder sobre a morte, ressuscitando Lázaro, ressuscitando a filha de Jairo, ressuscitando o filho da viúva de Naim. Nós vamos ver Jesus realizando obras maravilhosas, portentosas, multiplicando alimentos e tantas coisas, porque Ele tem todo o poder, tanto no céu como na terra. Ele é Deus, e o que Ele veio fazer foi trazer o amor de Deus aos nossos corações. A Bíblia diz textualmente que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus agiu com amor diante daquela mulher que estava para ser apedrejada, perdoando o seu pecado. Jesus agiu com amor diante de Zaqueu, que todos diziam um ladrão, perdoando a sua vida e fazendo dele um filho de Abraão. Jesus perdoou aqueles que o ultrajaram, levando-o à cruz, aqueles que o feriram com lanças, com espada, com chicotes e coisas mais. Mas Jesus, um dia, Ele saiu desta linha do amor para entrar numa linha severa, onde Ele pega um chicote, e com aquele chicote na mão, Ele entra no templo, e ali no templo, Ele aplica grandes chicotadas naquelas pessoas que lá estavam, demonstrando que Jesus, Ele está pronto para agir na nossa vida com amor, sempre procurando nos ajudar, sempre procurando nos perdoar, sempre procurando nos abençoar. Mas tem hora que o amor não alcança o objetivo para o qual ele é enviado. Então é necessário uma severidade maior. E aí, nesta hora, ele entra com o corretivo. Jesus ama porque corrige. Ele não corrige porque ama, mas ele ama porque corrige. E aí, e tanto corrige como ama. Então nós precisamos de entender que, às vezes, passamos por momentos e situações difíceis na vida, é porque Ele nos ama, e Ele quer nos ver felizes e abençoados e vitoriosos. E às vezes simplesmente uma palavra de amor não nos convence, uma palavra de misericórdia, muitos estão já acostumados a ouvir. E as mensagens que normalmente nós ouvimos do Evangelho, é a mensagem de um Deus salvador, de um Deus libertador, de um Deus perdoador, de um Deus abençoador, de um Deus que dá prosperidade, de um Deus que realiza sonhos, de um Deus que dá a vitória, de um Deus que alegra, de um Deus que fortalece, de um Deus que abençoa, de um Deus que protege, de um Deus que livra, de um Deus que sustenta, de um Deus que ama, de um Deus que está sempre pronto a realizar obras nesta linha. Mas muitas vezes nós começamos a nos acostumar com essas promessas. Nós começamos a nos acomodar diante dessas experiências que temos tido até aqui com o Senhor. E vamos experimentando na vida muitas conquistas e muitas realizações, e vamos alcançando posições privilegiadas, e começamos a pensar que nós somos melhor do que muitos que já passaram antes de nós, nós somos melhor do que muitos que estão ao nosso redor, e que aquilo que nós estamos alcançando é porque nós estamos numa posição mais privilegiada, alcançamos ou conquistamos alguma situação melhor do que os outros, e começamos a olhar para nós mesmos e dizer: eu sou muito bom, eu sou muito maravilhoso, eu sou muito especial. Tem muita gente aí que para diante de um espelho e começa a perguntar: espelho meu, tem alguém mais bonito do que eu? Pensando que ele é o mais lindo, que ele é o mais forte, que ele é o mais importante, que ele é o mais ilustre, e agora mesmo começa a pensar que não precisa mais de Deus.
Infelizmente a sociedade está vivendo um tempo assim, é o tempo do consumismo. Nós temos tempo para shopping, temos tempo para teatro, temos tempo para cinema, temos tempo para futebol, temos tempo para passeio, temos tempo para lazer, temos tempo para viagem, temos tempo para desfrutar da vida, mas o tempo para Deus cada dia está sendo mais curto, cada dia está sendo menor. E quando vamos à igreja, muitas vezes entramos no templo e ao invés de participar daquilo que é feito no templo, que é um lugar de oração, que é um lugar de adoração, que é um lugar de ministração, que é um lugar de bênção, é um lugar de unção de Deus, é um lugar de buscar a graça divina, muitas vezes nós estamos o tempo todo com o celular na mão, passando mensagens para lá, mensagens para cá, e ouvindo algum relato, alguma coisa, e nós nos desligamos daquilo que é feito no templo, para ligar com o mundo lá fora, e às vezes ao invés de conectar com o céu, nós estamos conectados com o universo aí fora, vivendo aquilo que está vivendo, participando daquilo que estamos participando, esquecendo de Deus. E hoje não é diferente daquele tempo, quando as pessoas estavam no templo, e ao invés de estarem ali para orar, eles estavam para pensar em algum negócio que poderia fazer. Hoje tem gente que vem às vezes ao culto, para aqui ver com quem ele possa relacionar, com quem ele possa aproximar, de quem ele possa aproximar, para que ele possa levar algum tipo de vantagem, às vezes até usando de trapaças e coisas parecidas, enganando as pessoas, como sendo uma pessoa ilustre, uma pessoa honesta, uma pessoa certa, uma pessoa correta, e às vezes tentando ludibriar pessoas que, acreditando ser um irmão da igreja, ser alguém que está dentro da igreja, essa pessoa pode ser uma pessoa sincera, mas muitas vezes ela só está vestida com uma capa de sinceridade, o seu coração na verdade é plenamente mentira, é plenamente engano, é plenamente trapaça e coisas parecidas. Não quer dizer que uma pessoa, por ser membro da igreja, que merece todo o crédito. Nós precisamos estar sempre atentos. Se uma pessoa aproxima com, às vezes, oportunidades que o mundo não oferece, mas ele oferece, oportunidades ricas, importantes, ficar milionário numa hora, ficar milionário num dia, cuidado, acenda uma luz de preocupação diante daquilo, de alerta, e fique atento, porque ali pode ser uma cilada, pode ser alguma coisa que está sendo armada contra você. Infelizmente dentro da igreja tem de tudo isso, tem pessoas sinceras, tem pessoas que estão aqui servindo a Deus com o coração aberto, sim, tem pessoas aqui que são santas em todos os sentidos, tem sim, tem pessoas aqui que são verdadeiras, tem, mas infelizmente muitas vezes o diabo, na sua artimanha, ele coloca alguma pessoa que é relacionada com ele para entrar no nosso meio, para desvirtuar certos propósitos, para tirar certos comportamentos, para tentar desvirtuar o comportamento de alguns, para que possa às vezes levar vantagem ou coisa parecida, ou simplesmente afastar do caminho do Senhor. Jesus entra no templo naquele dia, e quando ele entra no templo, ele vê que muita gente que estava ali, o propósito não era o de adorar a Deus, o propósito não era o de orar a Deus, o propósito não era de servir a Deus, o propósito não era de ser um instrumento nas mãos de Deus, mas o propósito era levar algum tipo de vantagem, fazer algum tipo de negócio. Naquele tempo, todos os sacrifícios feitos no templo, eles eram feitos usando animais. A pessoa tinha que trazer o boi, tinha que trazer o bezerro, tinha que trazer o novilho, tinha que trazer a ovelha, tinha que trazer uma pombinha, tinha que trazer um punhado de farinha, porque eram coisas levadas para o altar. E as pessoas vinham de longe e tinha que trazer de lá, escolhia do seu gado, escolhia da sua farinha, escolhia das aves que tinha lá, escolhia das suas ovelhas, e vinha viajando às vezes 2, 3 dias, uma semana, até chegar ao templo para oferecer o sacrifício. E aquilo estava ficando muito difícil. Então começaram a aparecer as oportunidades para realizar alguma coisa mais fácil. Ao invés de trazer de casa, chegava na cidade e comprava.
Aí vinha pessoas de todos os países, de todas as regiões, e cada um trazia o seu dinheiro. Aí chegava lá, ia comprar uma ovelha, o dinheiro de quem queria comprar não era o mesmo dinheiro de quem queria vender. Então era necessário trocar o dinheiro, fazer o câmbio. Aí começaram a aparecer os cambistas. Aí chegava na igreja: o senhor deixa eu colocar uma banquinha aqui para mim fazer o câmbio aí do dinheiro? Aí outro dizia: o senhor deixa eu colocar uma mesinha aqui para que eu possa atender as pessoas e ver o que ela quer comprar, porque o mais rico comprava um bezerro, o outro menos rico comprava uma ovelha, o menos rico ainda comprava uma pombinha, e o que era bem pobre mesmo comprava um litro de farinha ou meio litro de farinha. Tudo era permitido no sacrifício de acordo com a capacidade de cada um, era bem socializado o negócio. Mas aí tinha aquelas pessoas que ficavam ali com a mesinha, o sujeito ia lá, comprava, o gado já estava lá no curral, e disse: que tipo de sacrifício você quer oferecer? Que tipo de pecado? Olha, o seu pecado exige um bezerro maior, e eu tenho lá no curral, olha, um bezerro de primeira, não tem defeito algum, porque tudo era analisado, se tivesse defeito não servia. Aí a pessoa comprava ali, primeiro trocava o dinheiro, vinha aqui, pagava, pegava o recibo, ia lá no curral, escolhia o bezerro dele, já estava pronto, amarrado no laço, ele trazia e apresentava para ser oferecido no sacrifício. Tudo se facilitou, as pessoas não precisavam trazer de casa mais, as pessoas não precisavam ir lá no banco mudar o dinheiro mais, fazer o câmbio, já tinha tudo dentro do templo, tudo era feito ali. E as pessoas nessa facilidade estavam agora vivendo, ou seja, hoje está muito fácil, e se nós não tivermos cuidado, nós vamos fazer as mesmas coisas hoje, em pleno 2015, facilitar as coisas. As pessoas já vêm à igreja e já vêm contando que alguém vai orar por ele mesmo não quer pagar o preço da santidade, não quer pagar o preço do compromisso, não quer pagar o preço de esfolar o joelho, não quer pagar o preço de orar, ele pede alguém para orar por ele, e já tem hoje oradores de aluguel, profetas de aluguel, tudo isso já tem. Precisa de ouvir uma voz de um profeta, ele chega lá, e lá está escrito: se é a profecia de 5 minutos custa tanto, se é de 10 minutos custa tanto, e a pessoa entra, e aí no caixa já tem uma pessoa recepcionista: quantos minutos de profecia você quer? Eu quero 10 minutos, então paga tanto. Eu quero 5 minutos, não, eu já estou contente com 1 minuto de profecia, está bom demais. Já tem de tudo nessa vida, as pessoas estão fazendo fila. Meus irmãos, se nós não tivermos cuidado, agora mesmo nós estaremos pior do que as pessoas naquele tempo. Mas Jesus está atento a tudo, Jesus está olhando tudo que está acontecendo, tanto aqui, em todos os lugares, no meio do seu povo aqui na terra, e Jesus escolhe para si um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo que cumpre o seu propósito, um povo que faz a sua obra com humildade e de coração sincero, um povo que possa servi-lo e servi-lo de todo o coração. E por isso Jesus entrou aquele dia no templo, e ele pegou um chicote, literalmente um chicote usado para bater nos animais, e ele entrou, e ele foi naquelas mesas, e virou as mesas de pernas para o ar, e o dinheiro estava esparramado por todo o templo. Ele foi na mesa daqueles que vendia gado, e jogou a mesa de pernas para o ar, os papéis espalharam para todo lado, os pedidos, as canetas, as maquininhas, tudo se espalharam para todo lado, e ele foi por todas aquelas mesas, e derrubou todas, e começou a bater naqueles que estavam trabalhando simplesmente para fazer negócio ali dentro do templo, e disse: vocês têm tornado a casa do Senhor em covil de ladrões. Aqui não é lugar de vender, aqui não é lugar de comprar, aqui não é lugar de estar conectado com o mundo lá fora, aqui é lugar de conectar com o céu, aqui é lugar de buscar a Deus, aqui é lugar de servir a Deus, aqui é lugar de orar, aqui é lugar de adorar, aqui é lugar de bendizer, aqui é lugar de glorificar, aqui é lugar de, a cada dia, prestar culto ao Deus vivo, eterno e poderoso. Meus irmãos, Jesus Cristo, Ele é muito amigo nosso, Ele é companheiro demais de todos nós, Ele nos ama com toda a profundidade, Ele morreu na cruz por nós, mas Ele espera de nós um pouquinho de esforço, um pouquinho mais de dedicação, um pouquinho mais de esforço para fazer a sua vontade, para fazer a sua obra.
As pessoas hoje estão assim: se der tempo eu vou na igreja, se não chover eu vou na igreja. Qualquer coisa que acontece às vezes é melhor para ele do que a igreja. O programa da televisão às vezes está sendo melhor do que o programa da igreja. Às vezes alguma coisa lá fora está sendo melhor. Um jogo de futebol para ele às vezes é melhor do que um culto. Às vezes um cinema é melhor do que um culto. Um teatro é melhor do que um culto. Mas eu dou graças a Deus nesta noite, porque eu olho para esses jovens, eu olho para todos vocês que aqui estão, e vocês deram mais valor a um culto do que essas coisas que o mundo oferece lá fora. Vocês vieram com alegria para cultuar ao Senhor. Hoje um aniversário às vezes é mais importante do que um culto, um passeio é mais importante do que um culto. Muitas vezes na segunda-feira eu ligo para algumas pessoas e pergunto: por que você não veio ao culto ontem? Ah, porque chegou gente lá em casa. Ah, porque isso, porque aquilo. Nós precisamos de estabelecer dia de culto, isso é o mais importante. Chegou uma visita, diz: olha, estou indo para o culto, quero que você vá comigo. Tem um convite para aniversário, diz: olha, coincidiu com o dia do culto, e o meu compromisso com Deus é maior do que o aniversário. Então veja, é necessário nós assumirmos posição importante diante de Deus, para que Deus possa ver o nosso esforço, ver a nossa dedicação, ver o nosso propósito, e derramar muito mais bênção sobre a nossa vida. Aleluia! Você é um adorador, você é uma adoradora, e aqui nós estamos para adorar ao Senhor. Não espere Jesus entrar com chicote. Tem muita gente aí debaixo de chicote, está sofrendo tantas situações, não sabe por quê. É o chicote de Deus corrigindo, é o chicote de Deus sendo lançado sobre o seu lombo, para que você possa tomar uma decisão. Mas nesta noite, cada um pode sair de debaixo do chicote de Deus, e estar debaixo da mão amorosa, da mão protetora, da mão gloriosa, da mão poderosa, daquele que pode te salvar, que pode te libertar, que pode te perdoar, que pode te abençoar. Naquele dia, depois de Jesus fazer todo esse trabalho, de dar todas essas chicotadas, de expulsar todos os vendilhões, começaram a entrar no templo os enfermos, os doentes, aqueles que estavam com algum tipo de problema. Aí a glória de Deus manifestou, e Jesus curou todos os enfermos que ali estavam. Saiba você, que muitas vezes uma atitude nossa pode impedir a ação de Deus no nosso meio. Uma indiferença nossa pode impedir a ação de Deus. Eu achei bonito o que a pastora Nilda disse aqui nesta noite, que as mulheres assumiram um compromisso, quando entrar daquela porta para cá, abrir o coração para adorar ao Senhor durante todo o culto. Que essa atitude não seja só das mulheres da igreja, mas seja também de nós os homens. Que não seja só dos adultos, mas que sejam também dos jovens. E nós devemos ensinar as nossas crianças. Eu acho tão lindo as nossas crianças aqui na frente, quando a gente ora por elas. Muito bonito. Mas eu vejo que muitas delas ainda não aprenderam que na hora da oração a gente usa fechar os olhos. Muitas delas não aprenderam ainda que na hora da oração nós temos que devemos colocar as mãos assim para receber. A igreja está orando por elas. Esse é um papel, que eu já pedi às professoras para falar lá, mas só elas não são suficientes. É necessário que cada pai, cada mãe, diga para o seu filho: meu filho, quando você for à frente, que a igreja for orar por você, feche os olhos. Faz um gesto assim com as mãos. Ensina isso. Porque elas já crescem com temor a Deus. Na hora que nós estamos falando com Deus, a gente deve desligar do mundo lá fora. Enquanto elas estão de olhos fechados, estão procurando a mãe, procurando o pai, procurando alguém. Se elas fecham os olhos, mesmo na capacidade bem pequena delas de entender as coisas, já começa a ser formado ali dentro um temor. E a Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria.
E nós vamos ter crianças crescendo com sabedoria, adolescentes sábios, jovens sábios, pessoas sábias, porque estão observando aquilo que a Bíblia está ensinando, aquilo que a palavra de Deus está ensinando. Mas muitas vezes nem nós mesmos, os pais, damos o exemplo. Damos o exemplo. Nem nós mesmos. Na hora da oração estamos conversando. Na hora da oração estamos olhando o que está acontecendo. Como se não estivéssemos na casa do Senhor. Jesus foi enfático. Foi duro até. Ao corrigir aquelas pessoas. Porque só quem corrige é quem ama. Só quem ama é quem corrige. E Jesus queria corrigir aquelas pessoas para que elas pudessem melhorar. Pudessem mudar de atitude. E nesta noite o Espírito Santo está aqui. Eu não estou falando para as paredes. Eu estou falando para você. Estou falando para cada um de vocês que aqui está. Porque eu quero que vocês estejam cada dia melhorando, sendo mais adoradores, tendo mais fé, sendo mais abençoados, sendo mais felizes, sendo mais vitoriosos. Eu quero que vocês sejam mais crentes, porque, meus irmãos, ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe o dia de amanhã. Estão querendo implantar no Brasil políticas que tiram a nossa liberdade. Todos os anos eles tentam colocar leis para colocar a Receita Federal para fiscalizar as igrejas. Igrejas não têm objetivo de lucro. Receita Federal deve fiscalizar quem tem lucro. E não a igreja. A igreja, ela vive de donativos. E donativos que são aplicados na própria obra da igreja, que são obras sociais e assim por diante. Um grupo de pessoas aqui da igreja reuniu e comprou uma moto 0 km. Nós vamos levar para o índio Ezequiel, lá nos Guajajaras. Para que ele possa fazer o quê? Possa evangelizar. Nós estamos levantando aí telhados, já mandamos para 2 igrejas, estamos levando agora para mais 6. Porque as igrejas deles lá são cobertas de palha de coqueiro. Quando chove, chove. Quando faz sol, muitas vezes não traz a sombra necessária. E nós estamos fazendo esse trabalho social. Agora, colocar fiscalização, Receita Federal dentro das igrejas, para tributar aquilo que você dá como donativo. Por quê? Estão querendo colocar a República Bolivariana aqui no Brasil. E nós temos que orar. As coisas não estão fáceis, como alguém às vezes pensa. O Brasil está correndo sério risco de em 2015 ter uma inflação altíssima. E enfrentarmos uma crise muito pesada. Já desfrutamos de tempos melhores. E nós precisamos principalmente exercer o nosso papel, que é orar. Nós não vamos para a rua, nós não vamos participar de impeachment, nós não vamos participar de fora quem quer que seja, mas nós vamos orar. Porque se o meu povo, diz a Bíblia, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e preste atenção, e arrepender dos seus pecados, não é só humilhar e orar, é arrepender também. Diz o Senhor, eu ouvirei dos céus, aleluia, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. O Brasil está enfermo, nós estamos vivendo um tempo difícil, e a ira de Deus tem se acendido contra estes que praticam todo tipo de maldade, todo tipo de torpeza, todo tipo de ação contrário aos valores da família, aos valores espirituais, aos princípios importantes defendidos e apresentados pela Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus.
E nós não podemos ficar aí simplesmente dizendo, é assim mesmo, é a modernidade, é o progresso, é o crescimento demográfico, traz tudo isso. Não, nós não podemos conformar com essas coisas. Enquanto fala que precisa mudar a lei, precisa mudar aquilo, não adianta. Se mudar o Código Penal e começar a penalizar os meninos de 15 anos pelos crimes, os de 14 vão roubar, vão também cometer crimes. Está no jornal, não sei qual jornal que eu li hoje, que um menino de 6 anos roubou de uma pessoa. 6 anos de idade já praticando roubo. Não é furto não, porque furto é tirar quando a pessoa não vê. É roubo mesmo, com confronto, com ameaça de morte e coisas parecidas. Esse é o Brasil que nós estamos vivendo hoje. E nós precisamos de clamar aos céus para que este país possa ter ainda dias melhores. E a igreja tem o seu papel importantíssimo no contexto social desta nação. E nós não podemos entrar por este caminho, porque infelizmente, meus irmãos, estão corrompendo tudo e todos. Então veja, a preocupação de Jesus era pertinente. Ele precisava trazer naquele dia, naquele templo, uma lição. Lição essa que pudesse servir para mim e para você, quase 2000 anos depois, para que nós pudéssemos olhar para o exemplo e dizer, realmente precisamos corrigir, realmente precisamos melhorar, realmente precisamos de tomar uma atitude. E nesta noite a mão do Senhor está estendida aqui, para proporcionar a todos nós esta mudança que é necessária, para que cada um de nós venha assumir o compromisso de servir a Deus com alegria. Veja que na continuação da leitura, mesmo que mudou de assunto, as crianças estavam no templo, dizendo, hosanas, glória, louvado seja, aleluia. E os grandes começaram a inquietar com aquilo. Por que essas crianças fazendo isso? Por que essas crianças fazendo isso? E Jesus disse, olha, quem não se fizer como uma criança, terá a humildade da criança, ter a sinceridade da criança, ter a espontaneidade da criança, não entra no reino de Deus. Nós muitas vezes estamos aí pendurados nas nossas joias, pendurados nos nossos diplomas, pendurados nos nossos posicionamentos sociais, pendurados nos conceitos que nós mesmos temos de nós, e começamos a pensar, se eu fizer isso, eu estou pagando mico, estou dando bandeira, coisa parecida. Mas o texto sagrado é claro, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, essa palavra não é para quem não conhece a Deus, é para quem conhece, é meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Olha, o humilhar significa receber de Deus a bênção da exaltação. Humilhar significa chorar pelos pecados, chorar pelas nossas falhas, chorar pelos nossos erros e clamar pela misericórdia divina. Você vai ver um Bartimeu pobre, pedidor de esmola, clamando, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí você diz, isso era um pobre. Mas ao mesmo tempo, na mesma cidade, que um pobre clamou por Jesus, e Jesus disse, que queres que eu te faça? E deu a ele o que ele precisava, que era a visão. Aparece um homem rico, Zaqueu, na mesma cidade de Bartimeu. E esse homem disse, eu preciso ver Jesus. Meu irmão, minha irmã, meu doutor, minha doutora, você precisa ter este mesmo sentimento. Eu quero ver Jesus na minha vida. Para isso, faça qualquer coisa, suba numa árvore, fica em pé, ajoelha, clama, grita. Mas sinta no seu interior, no seu coração, a necessidade de ver Jesus na sua vida. E quando Zaqueu viu a Jesus, já recebeu logo um convite. Vamos para sua casa, Zaqueu. Eu não quero que você só me veja aqui na rua.
Eu quero que você me veja lá dentro da sua casa. Oh, que maravilha! O Senhor Jesus não quer que você veja Ele só aqui na igreja, não. Ele quer que você veja Ele presente lá na sua casa, lá dentro do seu lar, assentado com você na mesa, pronto para te abençoar e pronto para fazer uma grande obra na sua vida. Zaqueu disse, se eu ver Jesus é o suficiente. Jesus passa debaixo da árvore, diz, Zaqueu, desce daí. Você está me vendo aqui, mas eu quero que você me veja lá, junto com a sua esposa, junto com seus filhos, dentro da sua casa. Zaqueu, diz o texto, que recebeu Jesus gostoso. Tem coisa melhor do que a presença de Jesus? Você saber que lá dentro da sua casa, quando o filho chora, Jesus está lá para te ajudar. Lá dentro da sua casa, quando alguém passa mal, Jesus está lá para curar. Lá dentro da sua casa, quando você perde o sono, Jesus quer conversar com você naquela hora. Lá dentro da sua casa, quando você lê a Bíblia, você se alegra e se regozija com a presença do Senhor. Lá dentro da sua casa, Jesus quer conviver com você. E foi lá dentro da casa de Zaqueu que Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa. A salvação não veio quando ele viu Jesus lá naquela árvore. A salvação veio quando Jesus entrou na casa dele. E veja, Jesus não está dizendo, hoje veio salvação a este coração, não. Hoje veio salvação a esta casa. Toda a casa alcançou a bênção da salvação. Porque este também é filho de Abraão, assim como eu, assim como você. Pela fé, nós somos filhos do pai Abraão. Aleluia! E podemos desfrutar da doce e gloriosa presença de Jesus na nossa vida. Jesus quer entrar não só no seu coração, mas quer entrar na sua casa também. Amém? Fiquemos de pé. Aleluia. Oh, aleluia. Segura a mão de quem está do seu lado, se for possível. Fecha os teus olhos. E te veja agora ao lado de Jesus, eu te vejo agora de frente para Jesus e ao lado do seu irmão. Porque na vida é aqui, comunhão com Jesus, vertical, mas comunhão também com meu irmão, horizontal. E a glória do Senhor manifesta. Se você está debaixo de chicote, o chicote vai parar nesta noite. Com uma nova atitude que você vai ter diante de Deus. Se você passa por momentos difíceis nesta vida, a glória do Senhor quer manifestar de maneira especial, para que você possa vivenciar um tempo especial de glória, de bênção e de vitórias na sua vida, porque você também é filho da promessa, aleluia. Você está debaixo da promessa divina, glória a Deus. Você está debaixo da graça daquele que pode fazer uma grande obra na sua vida agora. Confessa ao Senhor a sua indiferença. Confessa ao Senhor a sua incredulidade. Confessa ao Senhor o seu orgulho. Confessa ao Senhor a sua soberba. Confessa ao Senhor. E Ele vai encher o seu coração de alegria agora. Vai encher o seu coração de gozo agora. Vai encher o seu coração de novas bênçãos agora. Vai encher o seu coração de regozijo profundo e glorioso. Para que você possa viver a alegria do Espírito de Deus na sua vida nesta noite. E desfrutar de um tempo novo de Deus no seu coração. Aleluia. Senhor, estendas as tuas mãos sobre cada pessoa que agora ora comigo a Ti, clamando pela Tua graça, clamando pela Tua virtude, clamando pela Tua bênção. Traga nesta noite aos corações, ó Pai, aquilo que foi esquecido lá atrás, aquilo que foi deixado lá atrás, aquele compromisso que cada um tinha contigo anos atrás, e que hoje diminuiu a intensidade dele.
aquele prazer que cada um tinha de ir à tua casa e que foi perdido no transcorrer da existência. Traga de volta, Senhor, nesta noite, um despertamento espiritual importante na vida de todos nós, para que nós possamos te servir com alegria, te honrar de coração e ter sempre o Senhor como o mais importante, o primordial, o primeiro diante de tudo na nossa vida. Oh, Senhor, estendas as tuas mãos para salvar, estendas as tuas mãos para abençoar, estendas as tuas mãos para perdoar. Eu te peço no nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Oh, aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus.